E aí, galera, vamos então para a nossa resolução de exercícios sobre multiplicação de matrizes e as suas propriedades. Exercício 6 nos diz: uma indústria utiliza borracha, couro e tecido para fazer 3 modelos de sapato. A matriz Q fornece a quantidade de cada componente na fabricação dos modelos de sapatos, enquanto a matriz C fornece o custo unitário em reais desses componentes. Então, aqui nós precisamos considerar que tem um errinho na questão, tá? Então, aqui nós temos a matriz Q, que é a quantidade de cada componente, ok? Então, no modelo 1, 2 de borracha, 1 de couro, 1 de tecido. Modelo 2, 1 de borracha, 2 de couro e 0 tecido. Modelo 3, 2 borrachas, 0 couro e 2 tecidos. E a matriz C, então aqui deveria ser matriz C, que fornece o custo unitário em reais dos 3 componentes. R$10 a borracha, R$50 o couro e 30 o tecido. A matriz V, que fornece o custo final em reais dos 3 modelos de sapato, é dada por... Bom, então nós precisamos multiplicar a matriz Q pela matriz C. Então, nós temos uma matriz do tipo 3 por 3, que será multiplicada por uma matriz do tipo 3 por 1. 3 linhas e uma coluna. Então, observamos aqui que os números centrais são iguais, podemos realizar essa multiplicação, e aqui nós teremos, então, uma matriz resultante do tipo 3 por 1, conforme as alternativas. Então, agora vamos realizar essa multiplicação. Então, eu não vou reescrever as matrizes, eu vou direto para a multiplicação delas. Então, nós pegamos linhas da primeira matriz multiplicadas por coluna da segunda matriz. Então, nós temos apenas uma coluna. Então, vamos lá. Primeira linha, 2 vezes 10, mais. Aí, o segundo elemento é 1. Então, 1 vezes 50, mais o terceiro elemento, que também é 1, vezes 30. Então, esta é a nossa primeira linha. Na segunda linha, 1, 2 e 0. Então, 1 vezes 10, mais 2 vezes 50, mais 0 vezes 30. E a última linha, 2, 0 e 2. Então, 2 vezes 10, mais 0 vezes 50, mais 2 vezes 30. Vou fechar aqui a minha matriz. Agora, resolvemos as multiplicações. 2 vezes 10, 20, mais 1 vezes 50, 50, mais 1 vezes 30, 30. Na linha de baixo, 1 vezes 10, 10, 2 vezes 50, 100, e 0 vezes 30 é 0, não vou nem escrever. 2 vezes 10, 20, 0 vezes 50 é 0, e 2 vezes 30, 60. Então, a nossa matriz resultante será 20 mais 50 é 70, com mais 30, 100. 10 mais 100, 110. E 20 mais 60, 80. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Dada a matriz A, 0, 1, 2 e menos 2, seja A elevado a T a sua transposta, ele quer saber, então, o produto de A vezes a sua transposta. Então, vamos lá. Vou reescrever aqui a matriz A, 0, 1, 2 e menos 2, vezes a sua matriz transposta. Então, a primeira linha é 0 e 1, vai se tornar a primeira coluna. A segunda linha, 2 e menos 2, vai se tornar a segunda coluna.
Agora, multiplicamos então. Primeira linha vezes a primeira coluna. 0 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1, 1. Isso determina o meu primeiro elemento. Primeira linha, segunda coluna. 0 vezes 2 é 0 e 1 vezes menos 2 é menos 2. Mudamos para a segunda linha, com a primeira coluna. 2 vezes 0 é 0 e menos 2 vezes 1, menos 2. Segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 2 é 4, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Resolvendo, então, as operações, 0 mais 1, 1. 0 menos 2, menos 2. 0 menos 2, menos 2. E 4 mais 4, 8. Portanto, a alternativa correta, alternativa E. Questão 9. Uma metalúrgica produz parafusos para móveis de madeira em 3 tipos, denominados soft, escariado e sextavado, que são vendidos em caixas grandes com 2.000 parafusos e pequenas com 900, cada caixa contendo parafuso dos 3 tipos. A tabela 1 fornece a quantidade de parafusos de cada tipo contida em cada caixa, grande ou pequena. A tabela 2 fornece a quantidade de caixas de cada tipo produzida em cada mês do primeiro trimestre de um ano. Então, olha só, tabela 1. Então, nós temos aqui os 3 tipos de parafuso e a quantidade de cada um na caixa pequena, quantidade de cada um na caixa grande. A tabela 2, em cada tamanho de caixa, nós temos a produção mensal no primeiro trimestre. Então, foram produzidas 1.500 caixas em janeiro, do tamanho pequeno, 2.200 em fevereiro, 1.300 em março, e o mesmo para as caixas grandes. Então, aqui nós formamos duas matrizes. A matriz A, que é uma matriz 3x2, com a quantidade de parafusos de cada tamanho em cada caixa, e a matriz B, com a produção mensal no primeiro trimestre dos 2 tamanhos de parafusos, uma matriz do tipo 2x3. Então, associando as matrizes A e B às tabelas 1 e 2, respectivamente, o produto de A vezes B fornece. Então, olha só, nós vamos multiplicar uma matriz do tipo 3x2 por uma matriz do tipo 2x3. Essa multiplicação é possível e ela vai trazer como resultado uma matriz 3x3. O que eu terei nessa matriz 3x3? Então, pela regra, eu multiplico linhas da primeira pela coluna da segunda. Então, eu estou multiplicando a quantidade de parafusos da caixa pequena pela quantidade de caixas pequenas produzidas no mês. Aí, a quantidade de parafusos na caixa grande pela quantidade de caixas produzidas grandes naquele mês. Então, ao fazer isso, eu vou descobrir a quantidade total de parafusos do tipo soft produzidos no mês de janeiro. Quando eu multiplicar a primeira linha pela segunda coluna, eu terei a quantidade de parafusos do tipo soft produzidas em fevereiro, quantidade de parafusos do tipo soft produzida em março. Troco a linha, quantidade de parafuso escariado em janeiro, fevereiro e em março. Depois, a quantidade de parafusos sextavados produzidos em janeiro, fevereiro e março. Então, observem que ao final disso nós teremos uma matriz 3x3, que terá os 3 tipos de parafuso nos 3 meses do primeiro trimestre, ou seja, a produção mensal de cada tipo de parafuso, separadamente. Cada linha será um tipo de parafuso e cada coluna representará um mês. Agora, falando um pouquinho sobre as propriedades das matrizes. Considere a multiplicação e a igualdade de matriz. Determine o valor de P e N. Então, para ficar mais fácil para a gente visualizar, nós temos aqui uma matriz 2x3, que será multiplicado por uma matriz P por N. E isso aqui vai resultar numa matriz 2x10. Então,
Para que eu possa multiplicar duas matrizes, é preciso que esses dois números sejam iguais. Logo, o P deve valer 3. E, consequentemente, a matriz resultante será do tamanho 2 por n. Como ele diz que a matriz resultante é do tamanho 2 por 10, então eu posso concluir que n vale 10. Está resolvida a nossa questão. Questão 7. Considere A, B e C matrizes quaisquer e assinale verdadeiro ou falso. Se existe o produto A vezes B, então existe o produto B vezes A. Isso não é verdade, porque eu posso, por exemplo, multiplicar uma matriz 3 por 2 por uma matriz 2 por 1. Isso é possível de multiplicar. Mas se eu fizer o inverso, uma matriz 2 por 1 por uma matriz 3 por 2, essa multiplicação não é possível. Afirmação 2. Se existem os produtos A e B e A, então a multiplicação AB é igual à multiplicação BA. Isso também é falso. Só vai existir esse AB vezes BA se a matriz for do tipo comutativa, ok? Mas não necessariamente, se existir o produto AB e o produto BA, eles serão iguais. O produto de uma matriz pela sua transposta sempre existe. Então, olha só, como nós trocamos o número de linhas pelo número de colunas, essa afirmação ela é verdadeira. Então, ó, suponha que eu tenho uma matriz M por N, e vou ter uma outra matriz aqui, a transposta, então ela será do tipo N por M, porque eu troco linhas e colunas. Consequentemente, os dois valores aqui serão iguais. Por isso, sempre existe o produto de uma matriz pela sua transposta. Se A vezes B é igual a A vezes C, então isso significa que B é igual a C. Verdade, né? O produto só dará igual se essa matriz B e essa matriz C forem iguais. E por último, se A vezes B é igual a zero, então A é uma matriz nula ou B é uma matriz nula. Essa afirmação é falsa. Não necessariamente. Eu posso ter um produto de duas matrizes que gera uma matriz nula, em que nenhuma das duas sejam matrizes nulas. Questão 8. Se A, B e C são matrizes quadradas, e a transposta B transposta e C transposta são suas matrizes transpostas, a igualdade falsa entre essas matrizes é. Então, aqui nós temos a propriedade distributiva, né? Nós temos a soma de duas matrizes vezes uma terceira matriz C. E ele diz que é A vezes C mais B vezes C. Essa propriedade é verdadeira. Alternativa B. A mais B transposta é igual a A transposta mais B transposta. Essa afirmação é falsa, porque observem o seguinte. Vamos supor que a matriz A tem os elementos A, B, C e D. E a matriz B tem a elementos E, F, G, H. Se eu transpor as duas para somar, então eu vou ficar com a matriz A. AB na coluna, CD na segunda coluna. A matriz B transposta vai ficar EF na primeira coluna, GH na segunda. Então, observem que, apesar dos mesmos elementos serem somados, por exemplo, A mais E, C mais G, só que olha a posição que está a soma C mais G. Está aqui no elemento A, 1, 2. E aqui nas matrizes, eles estavam na linha 2, coluna 1. Então, eu terei os mesmos resultados, porém, em posições diferentes. Então, a alternativa falsa é a alternativa B. Na sequência, nós temos que o produto de AB transposto é igual ao produto de A transposto por B transposto. Na teoria, nós vimos que essa propriedade é verdadeira. Na letra D, é a propriedade distributiva. C vezes A, ou no caso A vezes C, porque nós não podemos inverter a ordem na matriz, né? Menos B vezes C.
Verdadeiro. E se eu pegar a matriz A e transpor ela 2 vezes, eu troco linha por coluna, depois eu troco coluna por linha. Então, ela volta a ser ela mesma. Questão 9. Se A, B e C são matrizes do tipo 2 por 3, 3 por 1 e 1 por 4, respectivamente, então o produto A vezes B vezes C será qual tamanho? Será de qual tipo? Então, nós multiplicamos aos poucos. Então, nós temos aqui, primeiro, A vezes B. É uma matriz 2 por 3 por uma matriz 3 por 1. É possível multiplicar e nós teremos como resultado uma matriz do tipo 2 por 1, que multiplicaremos pela matriz C, que é do tipo 1 por 4. Aqui é igual, logo a matriz resultante será do tipo 2 por 4. E a alternativa correta, então, é a alternativa B.